Fala pessoal, então hoje a gente vai ver de verdade a Wizard número 2. Essa Wizard foi a primeira que eu pude comprar, né? Eu me lembro de ter visto ela em banca. Isso aqui é meu marcador de página. Eu vi ela na banca, uma vez no terminal de ônibus, e eu achei muito massa e tal. E depois minha mãe acabou assinando. Aí eu não tenho certeza se essa edição aqui, a 2, se eu tive primeiro comprada na banca ou se foi a da assinatura, certo? Eu sei que a mãe trabalhava com um cara que era representante das assinaturas da Editora Globo e ele fez, né, a assinatura para mim e me arrumou a primeira edição, só que ela era daquelas que não era para ser vendidas. Ela tinha um furinho por aqui assim, né? Então vamos ver o que era essa Wizard 2. Eu já dei um preview para vocês naquele dia. Hoje eu posso conversar um pouco melhor sobre isso aqui. A treta da Image a gente viu naquele dia rapidamente, né? A história do Sylvester ter saído porque o Liefeld ficava roubando os desenhistas dele. Depois ele acaba voltando e o Liefeld sai, né? Teve um entra e sai de gente da Image no início. Scott McCloud, o cara do desenhando, escrevendo quadrinhos. Fez aquele escultor que acho que a galera não curtiu muito. Essa menina aqui era do Baywatch. Estava cotada aqui para ser essa heroína, Barb Wire. Coisas do Arquivo X, né? Que o povo ficava na cabeça, mas pelo menos até esse momento e até onde eu estou na série hoje em dia, assistindo 20 anos depois, ainda não aconteceu. Aquaman aqui no seu período anos 90. Uma entrevista com o Silvestre, ou Silvestre, como eu chamo mesmo. A gente vê aqui um pouco da vida dele, né? Ele aqui está diante de uma comic shop. Dá uma olhada aqui no portfólio de um fã, né? Aqui embaixo você tem um pouco de imagem do estúdio da Top Cow. Aí a pessoa que acompanhou o Silvestre aqui mostra um pouco do dia a dia dele e tal. O cara mostra um roteiro pra ele. Ah, como é que a gente faz aqui? Ele, não, bota um bocado de cara armado aí, bota os robôs e não sei o que. Parece que os roteiros eram assim meio de improviso. Aqui o cara falando sobre as cores. E um pouco mais dele aqui. O gigante Silvestre. O cara bem altão mesmo. Superman, na época em que eles estavam aqui para lançar o desenho animado novo dele, né? A mesma equipe que fez o desenho do Batman. O Paul Dini e o Bruce Timm. Falando da dificuldade que é você fazer uma história interessante para o Super, né? Justamente por ele ser Super. Eles iam ter que mudar algumas coisas. E o Super desse desenho, eu acho ele até um pouco fraco. Mas isso é bom para deixar as histórias realmente mais interessantes, as coisas mais desafiadoras para ele. Esse aqui deve ter sido o meu primeiro contato com a Comic Con de San Diego, através dessa matéria aqui. Heroínas do Liefeld aqui. Silvestre de novo com o cabelo mais curto. Chris Claremont dos X-Men. Esse aqui, se não me engano, é o John Romita Sr. E aqui o Jim Lee, garotão. Esse aqui que eu me lembro aqui disse é o Kurt Busiek. E esse aqui, tá me falhando a memória quem é. Esse aqui também não lembro. Esse aqui eu sei que é o cara do Rocketeer. Frank Miller, saudável. Jeff Smith do Bone. Lendário aqui, Will Eisner. E essa daqui, não sei se é a Karen Berger. Acho que é. Aqui embaixo tem dizendo. É, a Karen Berger, né? Do selo Vertigo. Hoje em dia sendo substituída aí pelo Black Label da DC. Algumas questões, aparentemente, de direito de uso do nome, né? Vertigo. Ou Vertigo. Um pouco da Astro City, do Kurt Busiek. Não sei se é Busiek o nome dele. Propaganda do Sandman, que estava saindo pela Globo na época. A Globo publicou algumas coisas interessantes, né? O Sandman publicou um Shadow original em 2 edições. Eu já mostrei para vocês. Akira, né? Akira é complicado publicar porque ficava parando. Ah, aqui a polêmica do momento, ó. Além da saída do Silvestre, você também tinha um retorno aí via contrato desses dois para a Marvel, para dar uma revitalizada
Várias coisas dessa edição aqui são dedicadas justamente a essa fase, essa transição, né, do Life do Jim Lee de volta para a Marvel, pelo menos a nível de contrato. Naquela matéria lá do início, né, o McFarlane disse que entende tudo, mas estava claro que eles não estavam gostando muito. Eu vi vídeos anos depois em que ele criticou duramente e tal. Disse, pô, mas vocês estão botando a perder toda a iniciativa da gente. Mas isso foi em vídeo. O autor do Dragon, né, o Eric Larsen, ali mesmo na matéria, ele já disse que não acha legal e tal, diz que é uma perda para a Image. Mas os caras estavam, né, vendo aí as verdinhas chegando. Aqui você tem alguns esboços do Lee e do Liefeld para as mudanças que eles iam fazer nos personagens. Quando chegou, eu tentei ler e tudo, né, através de compras de amigos e tal, e acompanhei o que pude, mas foi bastante pouco. Queria ter visto melhor o quarteto, feito pelo Jim Lee. Aqui a primeira visão do Massacre, né, que ainda é chamado pelo nome em inglês dele, o Onslaught. Ó, mais uma coisa que tem a ver, né, com o Life de Lee aí, ó. Quarteto Fantástico e tal, sugestões de atores para um possível filme do quarteto. Sugestões que nesse período aqui eu acho que faziam muito sentido. Esse aqui acho que teria sido um Tocha Humana excelente. Não vejo muito esse cara como Doutor Destino não, mas ficaria melhor do que o que a gente recebeu de fato. Tem algumas sugestões que ficam assim só na ideia mesmo, né? A ideia de usar a voz dele aqui, né? Do Marlon Brando, que fez o papel do Jor-El no filme do Superman, para fazer a voz do Galactus e ele ser feito através de efeitos especiais. Essa Alicia ficaria legal. Outra coisa de ideia assim meio maluca, entre aspas, né? Seria o T-1000, né? O ator do T-1000 fazer o papel do surfista, já que já tínhamos visto ele como um ser prateado. Esse grandalhão aqui para fazer o Terrax, né? O cara do filme do Predador. Propagandinha da Bonelli. Matéria com o Sr. Miller. O tempo aqui que ele estava muito ativo com Sin City. Uns desenhos bastante legais, né, do Miller, com luz e sombra. Fiquei muito impressionado na época. Primeira vez que eu li o Sin City foi um empréstimo do empréstimo. O Cabeça tinha deixado com um amigo em comum e eu peguei com esse amigo e li. De li emprestado com o dos outros, o cara nem sabia que estava na nossa mão. Primeira matéria que eu vi sobre Magic the Gathering, né, o joguinho de cartas aí que vicia as pessoas. Acho massa os desenhos das cartas, eu não sei jogar. Felizmente é um vício que eu não tenho essas cartinhas, porque eu viciozinho caro. Mas eu gostaria de, quem sabe um dia, trabalhar fazendo desenhos para essas cartas. Né? Melhorar minha arte para ver se eu tenho chance. As primeiras dicas de internet. Aqui eram as primeiras notícias que eu tinha, né, e com sites e tudo, que eles davam as dicas para a gente acessar e ver as novidades do período. Matéria sobre jornada. Bastante informativa aqui essa matéria. Eu comecei a ver a série original, mas eu nunca terminei. Hoje em dia tem no Netflix, que eu me lembro. Depois eu vou voltar a observar os episódios. Eu vi acho que uns 10 episódios da série original. Lembrando que estamos aqui no ano de 96. Outra publicação da Globo. Ele estava saindo também pela Globo naquela época. Curso de Impacto do Greg Capullo. Muito legal. Aqui, se você quiser fazer o personagem ficar marombadaço. Coluna do Maurício, comentando aqui sobre o Hagar, né? Na época que o autor morreu. Fala Jota. Achava a coluna do Jota chata no início, mas depois que eu vi o quanto que era legal as críticas que ele fazia. Depois ficou sendo uma das minhas partes preferidas da revista. QI HQ sobre X-Men. Hoje em dia eu tenho condições de acertar isso aqui todinho. Na época não tinha. Fanzines da época. Matéria sobre o filme da Tank Girl, que eu ainda não li. Nem vi o filme.
Geração X. Evitei esse filme durante anos. Assisti tem talvez um mês. Ô, filme ruim. E aqui eles estavam pensando em transformar, né, numa série. Ainda bem que não deu certo. Filme do Aço aí, né, com Shaquille O'Neal. Outro que eu também nunca quis ver. Estranhos no Paraíso, também estava na mira de Hollywood. Acho que nunca rolou. Games. Programação aí de coisas que aconteciam no Brasil na época. E pistas. As pistas eram interessantes pra gente ver o que estava saindo nas bancas naquele período. Algumas dessas eu acompanhava, via empréstimos, outras eu comprava e a maioria passava batido, né? Não tinha como. Por exemplo, eu lia Batman emprestado. Fabulosos X-Men eu li alguns também emprestado. Comprei uma ou duas dessa fabulosa, era aquela formato americano, que começou com a capa do Roger Cruz, né? Aquela capa metalizada, bonita. Ali mais pela capa mesmo. Homem-Aranha eu tava comprando nesse período aqui. Eu tava trabalhando aqui, meu primeiro emprego, office e tudo. Carniça Total. Comecei a trabalhar acho que um pouco depois desse período. Carnificina Total ainda não tinha dinheiro não. Tinha que pedir dinheiro emprestado, pedir dinheiro à mãe pra comprar. Druna tava saindo, ó, pela Heavy Metal. Titãs, último número. A gente estava na época da 0 hora. As revistas estavam sendo zeradas na cronologia da DC. Ó, bem no início, Savage Dragon tava no 3 ainda. Spawn no 7. A gente ainda era iludido com Spawn. Superboy, T do Aranha comprava. Tex não sou fã de faroeste. Raríssimas exceções. X-Men, Superman, infantis, aqui o destaque. Ó. A número 1 foi lançada no mês anterior, né, em agosto, e a Wizard número 2 sai em setembro, juntamente com o número 1 das 4 revistas aí mensais que a Globo estava lançando, né? As duas do Jim Lee e as duas do Silvestre. Uma votação aqui de 20 melhores quadrinhos nesse momento, para a galera aqui da Wizard Brasil. Algumas posições eu concordo, outras não, e outras não sei. Primeiro lugar aqui para eles no momento, ó. Batman, segundo Aranha, terceiro X-Men. Era o trio principal aqui para eles nesse período. Tem até um mangazinho aqui ali, ó. Lobo Solitário. Os artistas mais quentes aí do momento e tal. Isso segundo as votações americanas, né? Garth Ennis aqui estava em primeiro lugar no período, escrevendo Preacher. Peter David... Não, esse aqui é o Mark Waid, né? Peter David aqui, Neil Gaiman. Ó, o Cal Kiesel, do Superboy, já teve na lista de melhores roteiristas. Eu gostava, achava muito divertido. Kurt Busiek, do Marvels. Scott Lobdell passou um bocado de tempo no X-Men. Tem até uma Wizard que tem uma matéria com ele. Não sei se eu já tenho. On Mars também é bem mais ou menos. Esse James Robson já me disseram que é muito bom na Sociedade da Justiça, mas eu ainda não li. E o Chuck Dixon, que fazia um arroz com feijão nas histórias do Batman, muito bom. Artistas. McFarlane, John Madureira, né, que é o português que algumas pessoas pensam que é português. Ou que tem descendentes portugueses, né? Algumas pessoas pensam que é brasileiro. Jim Lee, Alex Ross, quando tinha cabelo. J. Scott Campbell, no auge aqui do Gen 13. Esse cara, autor da She, que nós não lemos por aqui. O Joe Quesada, que depois virou editor da Marvel. Esse aqui ninguém conhece aqui mesmo. Adam Kubert, do Wolverine. E o Greg Capullo, que vocês estão vendo aí atualmente em algumas revistas da DC. Cotações de quadrinhos americanos do Wolverine. Calendário. Opiniões para a Wizard, a cara Wizard. Essa daqui, gente, eu ainda estou batalhando. Eu não tenho a número 3. Então, talvez eu traga para vocês antes a 4. Entrevista com a Jill Thompson. Então, tá aí. Wizard número 2, como eu tinha prometido, para vocês verem página por página. Esse vídeo ficou bem compridinho, né? A gente fica lembrando do período, aí fica longo. Então é isso. Vou ver se eu faço uns cortes para não ficar tão gigante. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!